Olá, amigos do canal Indicações de Teologia. Hoje traremos para vocês a Teologia do Apóstolo Paulo, de James Dunn, da editora Paulus. Este livro, que é um clássico de indicações da maioria dos seminários do Brasil. Se você for nas grandes bibliografias dos livros, você vai ver que esse livro aqui, ele é sempre citado sobre os estudos do apóstolo Paulo. E hoje nós vamos mostrar ele para vocês. Tá ok? Esta será mais uma indicação para vocês. Primeiramente, meus irmãos, vamos mostrar e também ressaltar que a maioria dos livros da editora Paulus, eles começam com o seu índice aqui atrás, tá? Esse livro é brochura e a gente vai ver aqui por onde ele começa. Olha, 907 páginas. Nós vamos conhecer o índice dele, o seu índice, para poder ver o que ele trata aqui. Primeiramente, aqui no índice a gente vê prefácio, bibliografia, abreviaturas, capítulo 1, prólogo. Prolegômenos para uma teologia de Paulo. Por que uma teologia de Paulo? O que é uma teologia de Paulo? É possível escrever a teologia de Paulo? Como escrever uma teologia de Paulo? Rumo a uma teologia de Paulo. Capítulo 2. Deus e a humanidade. Deus como axioma. Deus como único. Outros deuses? Deus e o cosmo. O Deus de Israel. Deus na experiência. Conclusão. A humanidade. Pressupostos antropológicos. Soma. Sarx. Soma e sarx. Nous e cárdia. Psique e pneuma. Sumário. Capítulo 3. A humanidade sobre a acusação. Adão, o lado obscuro da humanidade. Adão nas escrituras judaicas. Adão na tradição judaica pós-bíblica. Adão na teologia de Paulo. Romanos 1, 18 a 22. Romanos 3, 23. Romanos 5, 12 a 21. Romanos 7, de 7 a 13. Romanos 8, 19 a 22. Sumário. Pecado e morte, o poder do mal, os poderes celestes, pecado, os efeitos do pecado, religião mal orientada. Os efeitos do pecado, satisfação dos apetites. O efeito do pecado, pecados, morte, resumo. A lei, pecado, morte, a lei. Torá, nomos e o nomos. A medida da exigência e do julgamento de Deus. Israel sob a lei, uma relação cujo tempo passou, uma lei para a vida ou para a morte. A lei é pecado? Conclusões. Capítulo 4, o Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho, o Evangelion, segundo as Escrituras. Fórmulas querigmáticas e confessionais. O Apocalipse de Jesus Cristo. O agora escatológico. Jesus e o homem. O que Paulo sabia ou quanto se inventava pela vida de Jesus. Algumas considerações a priori. Ecos da tradição de Jesus em Paulo. Jesus, Messias, Adão, o Filho encarnado. Conclusão. Cristo crucificado, como um só morreu. Um sacrifício pelos pecados. Teologia paulina do sacrifício expiatório. O Filho amado, a maldição da lei, redenção, reconciliação, vitória sobre os poderes. Conclusões. O Senhor ressuscitado, a ressurreição do crucificado. O último Adão, Jesus, Filho de Deus com poder.
O Senhor Jesus como Deus, o Espírito que dá vida. Conclusões. O pré-existente, sabedoria divina, Jesus como sabedoria, outras posições, passagens da sabedoria. Filipenses 2, 6, 11. Outras posições, passagens de Adão pré-existente. Conclusões. Até que ele venha, a vinda, parousia, de Cristo. A esperança da parousia nas cartas aos Tessalonicenses. O papel de Cristo nos eventos finais nas cartas posteriores. Demora da parousia. Conclusões. Capítulo 5. O começo da salvação. A transição crítica. Uma nova era. Graça como evento. O novo começo. Metáforas de salvação. Justificação pela fé. Nova perspectiva no estudo de Paulo. A justiça de Deus. O impacto da conversão de Paulo. Obras da lei no judaísmo. Não de obras, justiça alcançada pelos próprios méritos. Só pela fé, fé em Cristo, as bênçãos da justificação, participação em Cristo, a mística de Cristo, em Cristo, no Senhor, com Cristo. Formulações complementares, o Cristo corporativo, as consequências da participação em Cristo, o dom do Espírito, o terceiro aspecto, o Espírito escatológico, o recebimento do Espírito, a experiência do Espírito, as bênçãos do Espírito, conclusão. Batismo, a visão tradicional, questões exegéticas. Uma ordo salutis, batismo de crianças. Capítulo 6. O processo da salvação, a tensão escatológica entre os tempos, já ainda não. O eu dividido, carne e espírito, participação nos sofrimentos de Cristo. O processo concluído, conclusões e corolários. Israel, Romanos 9, 11. A palavra de Deus falhou. 9, 1, 5. Quem é Israel? 9, 6. A natureza da eleição de Israel? 9, 7, 29. O equívoco de Israel quanto a seu chamado? 9, 30 e capítulo 10, 21. Israel não foi abandonado. 11, 1, 24. Todo Israel será salvo. 11, 25, 36. A meta final, 15, 7, 13. Conclusões. Capítulo 7. A Igreja. O corpo de Cristo. Redefinição da identidade corporativa. A Igreja de Deus, comunidade sem culto. O corpo de Cristo, comunidade carismática. A experiência compartilhada do Espírito, uma visão irrealista. Ministério e autoridade, carisma e ofício, a autoridade apostólica de Paulo. Os outros ministérios regulares, o ministério e a autoridade das mulheres, a autoridade da congregação, discernimento dos espíritos, conclusão, a ceia do Senhor, o problema da avaliação da teologia paulina da ceia do Senhor, a influência de outras religiões, a origem do sacramento, a situação em Corinto, a teologia paulina na ceia do Senhor, alimento espiritual, a teologia paulina na ceia do Senhor, participação do único corpo, a teologia paulina da ceia do Senhor, cristologia. Capítulo 8. Como devem viver os crentes, princípio de motivação, indicativo e imperativo. Mais uma vez a lei, fé e a lei da fé, o Espírito e a lei do Espírito, Cristo e a lei de Cristo, liberdade e amor, sabedoria tradicional, conclusões, ética na prática. O contexto social, viver em um mundo hostil, Romanos 12, 9, 13, 14. Conviver com divergências fundamentais, Romanos 14, 1, 15, 6.
Vivendo entre dois mundos, conduta sexual, 1 Coríntios 5:6. Vivendo entre dois mundos, casamento e divórcio, 1 Coríntios 7. Vivendo entre dois mundos, escravidão, 1 Coríntios 7, 20 a 23. Vivendo entre dois mundos, relações sociais, 1 Coríntios 8, 10. A coleta, conclusão. Capítulo 9, epílogo. Pós-legômenos a uma teologia de Paulo. A teologia de Paulo como diálogo. O fundamento estável da teologia de Paulo. O ponto fulcral da teologia de Paulo. Centro e desenvolvimento. Aspectos inovadores e permanentes. Índice remissivo. Índice de autores. Índice das citações bíblicas. Como ouvimos antes, esse livro da editora Paulus, ele traz seu índice na parte de trás. Então a gente vai ver como é que se inicia ele aqui, né? Ele já vem trazendo aqui essa folha de rosto e aqui a ficha catalográfica dele, tá? A minha é uma reimpressão de 2018. Aqui o tamanho da letra para que vocês possam ver. A folha é amarelada, mas é aquele amarelado lisinho, tá? Posso dizer que a formatação da editora Paulus é praticamente a mesma formatação da editora Academia Cristã. Elas mantiveram suas formatações independente de sua parceria ter acabado, tá? Ou a própria editora Academia Cristã utilizava a mesma formatação. Como vocês podem ver, é uma letra de tamanho médio, mas que é agradável a sua leitura. A folha amarelada facilita muito bem a leitura à noite. É um livro indispensável para o estudo da teologia paulina, para o estudo da cristologia, para o estudo do Novo Testamento como um todo. Esse livro, ele é super indicado em praticamente todos os seminários do Brasil. Mais um pouco deste livro, que é mais uma indicação aqui do canal, que vai apresentar para vocês livros da editora Paulus, livros da Academia Cristã, que são muito importantes para a leitura do teólogo e dos amantes da teologia, de quem quer estudar sobre o Novo Testamento, sobre a Bíblia. São livros essenciais para o nosso conhecimento, tá certo? Aqui no final já temos os índices das citações bíblicas aqui do Antigo Testamento. Não são poucas as citações bíblicas. É um livro bastante bíblico, que você vai ter bastante respaldo bíblico para as suas referências. É um estudo completo. Vemos também escritores da Antiguidade Cristã: Atanásio, Carta de Barnabé, Crisóstomo, 1 Clemente e outros grandes pais da igreja. Literatura clássica e helenística, que também é apresentada no livro, tá? Todas as obras de referência são citadas aqui. E aqui vemos o índice.
Você esteve conosco até este momento, eu agradeço a você. Muito obrigado. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like. Seu like é muito importante para a gente, assim também como o seu comentário, seu feedback para os nossos vídeos. Tá ok? Compartilhe nossos vídeos, tem sempre alguém precisando conhecer os livros que nós apresentamos aqui no canal. Desde já, fique com Deus.